seu livro O Ornitorrinco, Francisco de Oliveira compara o Brasil a esse animal, por ambos serem compostos de elementos bastante diferentes e aparentemente incoerentes entre si. No caso do Brasil, haveria uma simultaneidade entre o arcaico e o moderno, de diferentes idades da evolução. Dependendo do estrato social que se observa, as elites ou as camadas mais baixas vê-se um maior ou menor grau de modernização. A dualidade entre o arcaico e o moderno é tão presente que não é preciso ir muito longe para encontrá-la. Ela se encontra em um cruzamento de trânsito na cidade de São Paulo, na convivência entre o carro e o ônibus. Historicamente, São Paulo, bem como outras cidades do Brasil, foi construída para os carros, vistos como um sinal da modernidade. A geografia da cidade foi completamente transformada para abrigar esse, que seria o veículo de uma metrópole internacional em construção. Com isso, se construiu na mentalidade da população um ideal de que o carro é a forma mais moderna de se transportar, sendo visto como um símbolo de status, mentalidade que percorre até hoje em toda a população, com o sonho do carro próprio, mesmo que seja parcelado. Mesmo assim, vê-se uma divisão clara entre as classes sociais que utilizam um ou outro meio de transporte. Apesar de haver exceções, em geral é a população mais pobre e periférica que utiliza o ônibus, enquanto as elites utilizam o carro. Isso se deve não somente às disparidades econômicas, mas também a uma simbologia, de que o carro é um meio de transporte onde não há necessidade de um contato com o outro, o diferente. O melhor meio de transporte seria aquele que você está protegido, sozinho, em um banco de couro. Seria esse o meio de transporte moderno? Ainda, a elite no geral é extremamente conservadora em relação a políticas públicas que favorecem o transporte coletivo, chegando a criticar a instalação de faixas exclusivas de ônibus como algo prejudicial ao trânsito. Em contraposição a isso, o ônibus, visto ainda como mais arcaico, é usado pela população mais pobre, a quem faltam opções e recursos. Muitas vezes a população fica horas no trânsito, justamente pela presença excessiva de carros nas vias e pela falta de políticas públicas que favorecem os ônibus. Nesse sentido, cabe questionar se não há uma inversão de valores de arcaico e moderno em nossa cidade, principalmente em nossa elite. A ideia de que o carro é símbolo da modernidade pertence ao século XX e está sendo ultrapassada a cada dia. Diversos outros países demonstram que novos modelos de cidade, pensados para privilegiar o transporte coletivo, funcionam melhor, tanto na questão de trânsito como na contribuição para o meio ambiente. Assim, não seria o ônibus mais moderno e mais avançado do que o carro, considerando essa cidade contemporânea? Por fim, nossas ruas não simbolizariam tanto o moderno quanto o arcaico?